Mortes por policiais militares em São Paulo aumentaram 98%, dados do MP. Agora, com a gestão do governador Tarcísio e do Derrite à frente da Secretaria de Segurança Pública. 355 foi para 702 mortes. 355, 702 mortes cometidas por agentes entre 2022 e 2024. É possível estabelecer uma relação com a atuação do governador? Dá para responsabilizar, ainda que de forma indireta? Porque quando a gente fala assim, olha, aumentou 98% na gestão do governador e do atual secretário. Esse é o fato, aumentou 98%. Agora, teria aumentado se fosse um outro governador, se fosse um outro secretário? Essa é a pergunta que se faz. Muito bem colocado, Jesus. É necessário examinar esses números com bastante cuidado, com bastante responsabilidade e com profundidade, né? O que vem acontecendo ao longo destes anos? Agora, na noite de Natal, mais um caso de violência ocorreu em que o indivíduo foi abordado de maneira truculenta e violenta pelo simples fato de filmar uma abordagem policial. Foi o quarto caso de violência policial extrema, desmedida, num período de 50 dias. Nós tivemos aquele caso violentíssimo em que o indivíduo foi abordado pelo policial com esse assinte de dizer a ele: você vai pular da ponte ou eu te jogo, você e a sua moto. Né? Aquele caso que chamou a atenção do país inteiro, né? Totalmente descabido. Aquele outro caso em que o indivíduo que entrou num mercadinho na zona sul de São Paulo levou 11 tiros, foi executado 11 tiros por causa de um furto de caixas de sabão. Né? Ainda tivemos aquele caso do estudante de medicina, né? Em que ele deu um tapa no retrovisor de uma viatura, né, na Vila Mariana, e também foi abordado de maneira truculenta e morto, com um tiro a queima-roupa pela polícia militar. Nós precisamos levar em consideração alguns pontos muito importantes, Jesus, e quem está nos acompanhando. Primeiro, o governador Tarcísio, desde que assumiu o governo do estado, ele se posicionou frontalmente contra a adoção das câmeras corporais, sendo sabido por quem é especialista em segurança pública, que a câmera corporal é um instrumento que traz transparência na fiscalização do trabalho do policial e também se soma no sentido de termos melhores instrumentos do ponto de vista processual penal. Porque muitas vezes, por exemplo, nos casos de tráfico de entorpecentes, você só tem a palavra do policial. Se você tem a câmera corporal, você tem um instrumento objetivo de prova, você tem a gravação. Né? E só tivemos essa situação resolvida porque o governador, depois de tantos casos graves, ele foi obrigado a ceder e houve também a intervenção do presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou as câmeras e sem aquele esdrúxulo liga-desliga. Né? Então, esse é um dado que não pode ser desconsiderado. Segundo lugar, o perfil do secretário de Segurança Pública de São Paulo. Quem é? É um ex-policial militar, investigado por 16 homicídios, que deu uma declaração, no mínimo esdrúxula também, quando ele disse que um policial que em 5 anos não tiver ao menos 3 homicídios no seu histórico, deve ser classificado como vergonhoso. Né? Depois ele se arrependeu dessa declaração, mas o fato é que até hoje ele não disse quantos homicídios ele cometeu no seu histórico, ele não trouxe a público esse dado. E veja, mais um elemento para reflexão. Quando ocorreu o caso do policial que atirou do viaduto, o civil, que ele pegou pelo colarinho e disse: você joga, você pula ou eu te jogo, qual foi a reação do comandante-geral da PM, Jesus? Ele disse que aquilo foi um erro emocional. Eu, com todo respeito ao comandante, eu discordo dele. E eu acho que um comandante
que lidera a sua tropa, ele tem que ter a grandeza, a coragem de admitir certos pontos. Erro emocional você comete quando pratica uma conversão equivocada na condução de um veículo. Um oficial da maior polícia militar do Brasil, ele não pode agir desta maneira. Não é? Então, faltou coragem, faltou hombridade, faltou humildade por parte do comandante-geral da PM para admitir esta conduta, na verdade, criminosa por parte do policial. Agir dessa maneira é abuso de autoridade cometido com crueldade e perversidade. Isso não é erro emocional, isso é crime. Crime de abuso de autoridade. E cabe ao comandante admitir isso. E, Jesus, qual foi o comportamento do governador diante disso? Ele manteve o comandante, ele manteve o secretário de segurança e optou por dizer que ele errou em relação às câmeras corporais e que, na verdade, foi uma ação. Eu penso que tudo isso deve ser levado em conta, porque se nós observarmos bem, a sociedade hoje, ela acha bonito, entre aspas, o cancelamento de CPFs. Quando a polícia mata criminosos, e pode estar aí incluído matar inocentes, a polícia acha isso bonito. Não se leva muito em conta a questão do respeito à dignidade humana. E é necessário ter cuidado com isso, porque o respeito à dignidade humana é um direito fundamental, um direito constitucional. Então, eu penso que o secretário de Segurança Pública, Jesus, ele deve ter como premissa fundamental o legalismo democrático, legalismo constitucional. É necessário ter muito cuidado. E as opções do governador, elas dizem muito respeito à maneira dele enxergar tudo. Não é? A sociedade, o eleitor, ele gosta de ver a matança de bandidos. Então, vou manter o secretário de Segurança, vou manter o comandante-geral da PM, porque isso está sendo bom para mim em termos de popularidade. Pouco importa que isso seja desrespeitoso à dignidade humana. Pouco importa que isso seja errado do ponto de vista ético. Né? E veja, não é um caso, 2 casos, 3 casos, esses 4 casos dos 50 dias, eles são ilustrativos de uma somatória, 98% do aumento da letalidade policial nos 2 anos, de 2022 a 2024, os números não mentem. Né? Então, a impressão que se tem é que o governo do Estado está fora de controle a violência policial no Estado de São Paulo. A cúpula está autorizando esta violência exacerbada. Né? E isso não é plausível. A sociedade tem direito à segurança pública, sim, é um direito constitucional, mas uma segurança que seja praticada de maneira não truculenta, não abusiva, sem cheque em branco para matar qualquer um. Né? O policial ele tem que ser alguém que nós confiamos e que age de maneira respeitosa ao cidadão, não de maneira abusiva. Né? Nós temos que confiar na polícia como uma polícia que age de maneira ética, de maneira correta, né? De maneira não abusiva, não truculenta, não desrespeitosa aos direitos da dignidade humana. A dignidade humana que ela não viola a Constituição. E tudo isso que está ocorrendo aí coloca um grande ponto de interrogação em relação a tudo isso. E os números não mentem, Jesus. Eles são muito graves, muito sérios, e as escolhas do governador estão aí colocadas. Já disse o poeta chileno Pablo Neruda. Somos livres para as escolhas e prisioneiros das consequências.